Graça e paz, sejam bem-vindos aí ao treinamento O Poder da Mente de Cristo. É um prazer estar compartilhando aí todo esse conteúdo com vocês. É um prazer estar compartilhando esse conhecimento com vocês, utilizando essa ferramenta onde eu vou poder disponibilizar aí os slides de uma maneira visual bem interessante. Então, se prepare aí, pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a caneta, procure o melhor ambiente para que você possa estudar, para que você não seja interrompido. Vamos iniciar a nossa jornada, o poder da mente de Cristo. Esse aqui é um treinamento de mudança de mentalidade, de programação mental. Você tem que iniciar essa jornada sabendo qual é o propósito. Não vamos correr simplesmente por correr. Não vamos fazer como muita gente faz quando está andando pela rua e simplesmente começa a ver gente correndo e corre também. E aí você pergunta, por que você está correndo? Ah, não sei, todo mundo correu, eu corri também. Ainda mais no Rio de Janeiro, uma cidade com muita violência. Então, quando você vê esse tipo de coisa, a tendência é que você acompanhe o povo. Se está todo mundo correndo, eu vou correr também. Então, o propósito é de programação mental, mudança de mentalidade. O que é o cerne do cristianismo? É algo que, infelizmente, está se perdendo um pouco. Existem algumas ideias, alguns conceitos ligados ao cristianismo que estão caindo em desuso e justamente porque ninguém tem falado. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E a Bíblia fala também o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que resgatar algumas temáticas bíblicas. E o avivamento, o tão sonhado e aclamado avivamento, ele vem justamente pela redescoberta das Escrituras. O avivamento não está ligado a um tema novo, gente. O avivamento ele não está ligado a um assunto novo. Na pós-modernidade, muitos mestres estão querendo apresentar ideias revolucionárias. Muitos mestres estão querendo apresentar novos conceitos, ao invés de simplesmente resgatar as ideias eternas. Não se trata de ideias antigas. Esses dias eu assisti um cara, coisa de rede social, ele é um coach e é pastor também, mas hoje ele é mais coach do que pastor. E ele é até um cara legal, tem umas ideias bem interessantes, mas foi o que eu falei aqui no começo. Todo mundo corre, a gente começa a correr também. Isso é um problema, né? Ele estava falando sobre inteligência emocional e ele foi citar as escrituras e ele falou o seguinte: o cara quer ser descolado, pós-moderno. Ele falou: existe um texto antigo, e ele citou lá o versículo bíblico. A Bíblia ela não é um livro antigo, gente. Tá? A Bíblia ela é um livro eterno. É isso que é preciso ser entendido. Não se trata de antiguidade, porque se a gente começar a entender a Bíblia como um livro antigo, a gente vai entender a Bíblia como um livro fora de contexto. E aí a gente, quando for citar, a gente vai citar como esse amigo, até bem intencionado, né? A Bíblia é um livro eterno. Então, quando você pega alguma coisa que era ensinada, você não está resgatando algo antigo, você está trazendo à tona uma temática eterna. É simples. Então, o avivamento é isso. É pegar um assunto eterno que caiu em desuso por algum motivo. Então, o cristianismo é isso, mudança de mentalidade. Eu vou deixar aqui o texto para vocês estão vendo aí na tela, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, essa é a versão amplificada. Essa versão, infelizmente, não tem em português, gente. Você só encontra em inglês, é muito fácil achar na internet, também é possível comprar a Bíblia física. Eu oriento, eu recomendo que você faça uso dessa versão.
Ah, mas eu não sei inglês. O Google Tradutor está aí e também nunca é tarde para aprender. Talvez você não consiga ser um fluente, mas você, lendo inglês, você vai ter acesso a bastante coisa. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, versão amplificada, que diz assim: Agora, depois que João Batista foi preso, Jesus foi a Galiléia, pregando as boas novas do reino de Deus e dizendo: o período de tempo determinado é cumprido e o reino de Deus está na mão. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mude seu interior, seu antigo modo de pensar. Na Bíblia Amplificada, nós temos aqui uma ideia melhor do que é arrependimento, porque o entendimento raso que se tem de arrependimento é a pessoa se comover, ela expressar alguma emoção, né? E aqui nas Escrituras nós temos, na Bíblia Amplificada, nós temos esse conceito apresentado de uma maneira bem interessante e um pouco mais aprofundada. Mude seu interior, seu antigo modo de pensar. Arrependam-se dos pecados passados. Viva a sua vida de uma maneira que prove arrependimento. Busque o propósito de Deus para a sua vida. E acredite, com uma profunda e permanente confiança nas boas novas relativas à salvação. Eu disse numa das minhas aulas que nós temos que nos arrepender constantemente. Todo culto, ele é para um arrependimento de todos nós. Não somente daquele que ainda não confessou Cristo, mas todo culto é para arrependimento. Porque a gente cultua, e quando eu falo de culto, eu não penso que exista o melhor, o pior, o mais importante em culto, como a gente costuma ouvir, né? Agora chegou o momento mais importante do culto. Eu tenho um amigo, o apóstolo Ricardo, que ele diz o seguinte: o mais importante do culto é o culto. Tudo ali é importante. O período de adoração, tudo o mais que acontece em um culto, a manifestação do Espírito, manifestação dos dons, a ministração da palavra de Deus, tudo é importante. E quando a gente sai de casa para ir a uma reunião numa igreja, para a gente se juntar como igreja, é para que haja esse arrependimento. E fica bem mais fácil de aceitar esse conceito quando a gente entende que arrependimento é mudar o seu interior, seu antigo modo de pensar. Eu sento ali, escuto uma palavra e eu percebo que o que está sendo entregue é uma ideia muito melhor do que a minha ideia. E eu percebo através daquela palavra que o que eu estava fazendo não era tão adequado. Talvez não seja errado, mas não é bíblico. E aí eu mudo a minha maneira de pensar e passo a fazer aquela coisa diferentemente, né? Viva a sua vida de uma maneira que prove arrependimento. É isso que diz o texto em Marcos, capítulo 1. O tema arrependimento, ele foi recorrente nos ensinos de João Batista, Jesus e os apóstolos. Essa é uma temática bíblica que dificilmente a gente vê aí na vida de alguns nomes, né? De alguns nomes que têm algum vulto no cristianismo. Mas era uma temática nos ensinos de João Batista, de Jesus, queridos, e dos apóstolos. E eu volto a repetir, quando a gente entende o conceito, a gente deixa de ter dificuldade com esse tema. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando você entende a questão do arrependimento, não existe constrangimento. Muito pelo contrário, é sinal de desenvolvimento. Né? Isso está te levando a uma nova vida.
o que é uma outra proposta do cristianismo, um novo eu, um eu aperfeiçoado. Não é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque o cristianismo ele não é para aperfeiçoar o ser humano. O cristianismo não é para o desenvolvimento do ser humano. O cristianismo é novidade de vida, é uma nova vida, um novo ser, uma nova criatura. Né? Essa é a proposta do cristianismo, que é algo muito, muito elevado. Num coaching, você se desenvolve. Num bom treinamento, você se desenvolve. Agora, no cristianismo, você se torna uma nova criação. E você vai entender essa ideia conforme o curso vai se desenvolvendo. Então, metanoia é uma palavra de origem grega, né? Peraí, só um pouquinho. E significa arrependimento, metanoia, conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Então, assim, é algo espiritual. O seu espírito ele é recriado, mas também é intelectual. Mudança de direção. Então, não posso dizer que uma pessoa se arrependeu se não teve uma mudança espiritual, se não teve uma mudança intelectual. Essa é uma proposta desse treinamento. E se a vida dela não mudou de rumo, né? Então, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes. Uma pessoa que vem para Cristo, que se propõe a viver o cristianismo e não muda de atitudes, ela não sofreu uma metanoia. Então, não teve arrependimento. Mudança de atitudes, temperamentos, caráter trabalhado e evoluído. Então, esse é o conceito de arrependimento, metanoia, queridos. Por isso que eu volto a repetir que o cristianismo ele é um estilo de vida de arrependimento constante. Esses dias mesmo eu estou lendo um livro e as ideias são bem impactantes de um homem de Deus que é um mentor para mim. Eu estou sofrendo uma metanoia, né? Muito, muito legal. Tem sido maravilhoso, né? Vamos lá, vamos prosseguir aí. Essa frase aqui eu gosto muito dela. Essa frase que está dentro que expressa a filosofia de vida do Bruce Lee, onde ele diz o seguinte: esvazie sua xícara primeiro, só então você poderá provar meu chá. Afinal de contas, a utilidade da xícara está em poder esvaziar-se. Abra sua mente para receber novas ideias. Gente, na igreja é muito comum isso. Pegar alguém novo e chegar com a sua xícara cheia. Fica difícil de você discipular alguém que já vem com muitas ideias. Na verdade, fica muito difícil de você liderar pessoas com suas xícaras cheias. E fica difícil você ser cristão com a sua xícara cheia. E essa ideia é muito confrontadora, porque a gente está numa época em que as pessoas podem expressar suas ideias. As redes sociais, elas mudaram o padrão mental e comportamental do ser humano. Então, na pós-modernidade e também na pós-verdade, esse é um tempo que ele é conhecido como pós-modernidade, pós-verdade e pós-cristianismo. Pós-verdade porque para a maioria já não existe mais uma verdade absoluta. O que é norma hoje é a verdade pessoal. Cada um tem a sua verdade e expressa a sua verdade, né? Então fica difícil de você desenvolver a mente de Cristo em alguém através do discipulado, do ensino e do treinamento, porque hoje todo mundo, ou praticamente todo mundo, ou a maioria das pessoas estão com as suas xícaras cheias. Então não se trata apenas de programação mental, é um treinamento de reprogramação mental. Não se
trata apenas de colocar o novo chip. A ideia é essa, cara. Você é um computador muito sofisticado. O ser humano, ele é uma máquina muito sofisticada. Muitíssimo. E assim como os computadores, nós temos a parte física, o hardware e o software, né? Que é a parte que não é física, é a programação, né? Então, assim, você está aí, a sua casca está aí, a sua parte física, mas você também tem uma programação. E esse é um termo muito apropriado, porque nós fomos programados. Nós fomos programados pelos nossos pais, nós fomos programados pelos professores, por aqueles que foram autoridades e são autoridades em nossas vidas. Nós somos programados constantemente pela mídia, pela indústria cinematográfica e por aí vai, né? Eu digo o seguinte: nós fomos criados para dar certo, para ser um sucesso, mas fomos programados para dar errado, para fracassar. E, obviamente, isso é consequência do pecado, né? O ser humano ele foi criado para dar certo. Essa máquina super sofisticada, como eu já disse, mas nós estamos sendo constantemente programados para dar errado, né? Então, esse treinamento é para te reprogramar. Agora, não basta reprogramar, né? O que programa nós vamos utilizar? Qual o modelo mental será o substituto? Primeiro você tem que chegar à conclusão, porque metanoia é isso. Você tem que chegar à conclusão de que o seu modelo mental, ele não é bom, cara. O seu programa não é o melhor. Você precisa substituí-lo. Gente, eu olho para trás, vejo a minha vida lá de trás. Eu vim para Cristo, graças a Deus, muito jovem, mas eu tive um tempinho lá fora onde eu pude cometer alguns equívocos. E hoje, com sabedoria, com uma mente transformada e reprogramada, quando eu olho para trás, eu percebo o quão destrutivo eu era e consigo conceber e imaginar aonde a minha vida estaria se a programação mental não fosse mudada, cara. Se eu ainda estivesse vivo a essa altura do campeonato. Então, primeiro você tem que entender que a sua programação não é boa. A sua programação para consigo mesmo, para uma gestão da própria vida, a sua programação para áreas específicas da sua vida, por exemplo, o casamento. De repente o casamento não está legal e aí a pessoa quer mudar de relacionamento achando que mudando de relacionamento as coisas vão melhorar. E ela não entende que às vezes é só uma questão de programação. Não precisa mudar de cônjuge, basta mudar de mentalidade. É isso. Porque você vai mudar de cônjuge com a mesma mentalidade, com a mesma programação. E a chance de dar errado é grande, porque haverá repetição, entende isso? Né? Então, qual modelo mental será o substituto? A mente de Cristo é a mente idealizada por Deus para a humanidade. Então, a gente aqui não vai aprender sobre a mente de Steve Jobs, a mente de algum guru, a mente do Tony Robbins. Vamos modelar Tony Robbins e tal. Não. A mente de Cristo é a mente idealizada por Deus para a humanidade. O programa mental de Adão era o protótipo, a mente conceito, sendo do que houve corrupção. O software foi atacado pelo vírus, pecado, e isso foi replicado na linha de montagem do ser humano. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso precisa ficar bem claro, queridos. Voltando aqui rapidinho, eu costumo dizer que a humanidade deu errado. Eu digo sempre isso, a humanidade deu errado. Gente, só fica frustradinho com as falhas alheias quem não entende isso.
Porque se a humanidade não tivesse dado certo, Cristo seria desnecessário. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem um texto que eu acho muito legal lá em Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Isso lá no princípio. Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do pecado, o homem, ou a criação, o ser humano, na verdade, né? O ser humano, ele deixou de ter aquela ligação direta com Deus. Ele passou a ser a imagem e semelhança de Adão. Então, todos os defeitos adquiridos por Adão por causa do pecado, eles passaram a ser replicados na humanidade. Então, o homem passou a ser imagem e semelhança de Adão. É por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas, queridos. Contudo, a companhia Reino do Céu lançou um modelo aperfeiçoado, o Adão 2.0, e passou a oferecer para a humanidade um novo software, uma nova mentalidade. Uma hora, tudo vai ser mudado, tanto o software, a parte lógica, quanto o hardware, a parte física. Tudo será mudado. Por hora, o que nos resta, em parte, é mudar o software, a parte lógica, a mente. Isso afeta também o nosso corpo, mas uma mudança plena ainda nos aguarda, queridos, um corpo glorificado. 1 Coríntios 15:45 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então, o poder que há em Cristo não é só o poder da vida. Adão, ele vivia apenas. Cristo, ele dá a vida, ele concede a vida. O último Adão. Tem uma frase do Joel Osteen que eu gosto muito, né? Se a sua mentalidade é limitada, sua vida será limitada. Quando você pensa melhor, você vive melhor. Romanos 12:2, adoro esse texto. Não se amoldem, não tome a forma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, não é mudar o mundo, é mudar a sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante, né? Quando a nossa mentalidade ela é mudada, nós comprovamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra frase, né, que é do Mike Murdock: eu não sou ungido para controlar o mundo, eu sou ungido para controlar minha mente. Preste atenção no que diz a frase, tá? Eu não sou ungido para controlar o mundo, eu sou ungido para controlar minha mente. Já sabemos que existem muitos fatores nessa vida que fogem a nossa capacidade de controle e de gestão, mas a nossa mente está aqui e nós temos função para controlá-la. Vamos lá, vamos entrar numa ideia aqui bem legal, um conceito bem legal, que é a mente de besta. Quem não tem a mente de Cristo corre um sério risco de ter uma mente de besta. Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18, diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Durante muito tempo se discutiu muito essa questão e volta e meia vem à baila novamente o que seria o número da besta. Quando surge uma nova tecnologia, as pessoas já pensam na marca da besta, né? Na verdade, é a marca da besta e tal. Então, hoje eu penso que talvez não seja algo tão físico como um chip, né? Ou qualquer outra coisa. E para mim é muito mais nocivo o não ser físico.
Para mim, quando fala de marca da besta na testa, para mim está falando de mentalidade. Não é você ser chipado, você receber um chip ou um implante de chip, mas é você ser programado, e introduzirem a mentalidade da besta em você. E quando fala de mão direita, está falando de força, porque a destra na Bíblia fala de força. Então, quando está falando de você ser marcado pela besta, é você ter a mentalidade e você entregar para um sistema toda a sua força. Então, não vamos ficar procurando um momento aonde as pessoas vão receber a marca da besta. As pessoas já estão recebendo. As pessoas já estão recebendo essa programação mental sem que percebam. Não é impositivo. Na verdade, é consumido pelas pessoas. Não é uma coisa que é imposta. Você tem que receber essa marca. Na verdade, as pessoas estão consumindo. Meio que pedem para que essa programação seja introduzida na mente delas. E isso tem a ver com muitas mentes, muitas ideias e muitas filosofias. Apocalipse 13:1. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, outra besta, besta. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então, uma besta é um ser bestial, é um ser com muitas cabeças, ou seja, muitas ideias. E hoje, o cristão ele não consegue ser cristão. Ele não consegue ter a mente de Cristo. Hoje o cristão ele tem muitas ideias. Hoje o cristão ele é de direita, o cristão é de esquerda, o cristão ele é militante. Ele só não consegue ser cristão. Ele está abraçando muitas ideias, muitas filosofias e está tentando encaixar tudo isso no cristianismo, né? E aí a gente acaba configurando com isso esse ser bestial, cheio de cabeças e chifres e diademas, e muitas mentes e muitas ideias e muitas filosofias. A maior incoerência que existe é querer ser cristão com qualquer outro tipo de padrão mental. Não dá para ter um iPhone com um sistema operacional Android, mas o cristão ele é essa aberração. Hoje, se é que a gente pode chamar de cristão, mas os que se autodenominam cristãos, na verdade, são aberrações. Me perdoem o peso da palavra, mas talvez seja a melhor. E às vezes a gente tem que ficar chocado mesmo com o que a gente escuta. A gente entende que não dá para ter um iPhone com um sistema operacional Android, mas no nosso cristianismo a gente está meio que sendo assim. Um iPhone com um sistema operacional diferente. Então, muitas aberrações do cristianismo têm a ver com o sistema operacional errado. João 12:20 diz assim: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Gente, hoje a igreja é uma grande festa, com muitos gregos, né, nessa festa. Os gregos eles são os criadores da filosofia. E filosofia significa amor às próprias ideias. Então, as nossas reuniões estão cheias de gregos. Pessoas que estão ali, gostam de tudo que está acontecendo, até gostam e admiram Jesus. Não estou dizendo que as pessoas não amem a Jesus, gente. Gostam, admiram, amam a Jesus, mas eles são amantes das próprias ideias. Quantas vezes a gente conversa com um cristão sobre um determinado assunto e o cara ele responde o seguinte: mas eu penso que é desse jeito. Ele ainda continua tendo as ideias dele, ele não se dá o trabalho de investigar e de procurar saber o que realmente as escrituras dizem sobre esse assunto, né? Então essa é a grande crise do cristianismo. Muitas pessoas que amam as próprias ideias. Nós devemos amar as ideias de Cristo. Não é o que você pensa sobre qualquer coisa, mas o que Jesus pensa. E hoje a gente tem aí a mente pós-moderna sendo encaixada no cristianismo,
mente ativista, como eu já disse, a mente geek. O cara é geek, né? O cara sabe o nome de todos os filmes da Marvel, de todos os personagens da Marvel, mas não sabe a sequência dos livros bíblicos, não sabe o nome dos apóstolos. Mente de funkeiro, o cara era funkeiro no mundo, se converte, continua sendo a mesma coisa. Mente pornográfica, gente. É o que eu mais vejo hoje, mente pornográfica. Isso no trato com a igreja, na forma como está tratando e se relacionando com a igreja. Infelizmente, não dá para eu me aprofundar nessa questão aqui. E no próprio relacionamento, no relacionamento sexual, no relacionamento conjugal, sabe? A pornografia é o prazer sem o outro, é, é o prazer solo. Então, hoje a gente vê isso aí. As pessoas não querem mais tanto relacionamento, as pessoas querem a igreja somente através de vídeos e do YouTube, tudo aquilo que essa vida pós-moderna ela nos oferece. Porque o relacionamento ele exige da gente. Provérbios fala que o relacionamento é como ferro afiando ferro, mas isso te amola, isso te aperfeiçoa, isso no longo prazo é bom, mesmo que seja desconfortável. Então hoje a gente tem esse padrão mental pornográfico, lamentavelmente, gente. A igreja ela tem que se ver como um povo à parte. Atos 18:4 diz assim: todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, é um povo à parte. No período do Novo Testamento, eles tinham os gregos, os judeus e os bárbaros, e a igreja ela foi apresentada como um povo à parte, que era capaz de absorver todos os povos e fazer desses povos um só povo. Eu estava pensando hoje, meditando, e entendendo que na pós-modernidade nós continuamos tribalistas. Nós temos as nossas tribos, nós temos aí as ideologias que nós abraçamos, defendemos, as ideias que abraçamos, defendemos, os grupos que nós ingressamos, e acabamos vivendo novamente como tribos e separados. E a proposta do cristianismo não é o de separar, mas é o de agregar, de juntar e fazer de todos um só povo. Só que nós continuamos, mesmo sendo cristãos, nós continuamos com essa mente partidária, com essa mente tribal, infelizmente. E isso não é ser cristão. Enfim, encerramos por aqui, queridos. Essa é só uma introdução para esse curso. Ainda tem muita água para rolar. Vamos tratar de muitos assuntos. Com essa aula aqui, com essa aula introdutória, você vai entender melhor aí a proposta desse curso aí. Se mantenha firme, ok? Seja aplicado nos seus estudos. Agora eu quero orar pela sua mente, quero orar pelo seu cérebro e pela sua mente. E eu oro para que o Senhor guarde o seu cérebro e guarde a sua mente, tanto a parte física quanto a parte lógica. Que o Senhor guarde e livre de qualquer mal e qualquer doença relacionada ao cérebro e à mente. E eu oro para que haja uma renovação de neurônios. Eu oro para que o seu intelecto se desenvolva. Eu oro para que a sua capacidade cognitiva seja aumentada. Eu declaro que você não vai sofrer de demência, você não vai sofrer de Alzheimer e de nenhuma doença degenerativa relacionada ao cérebro e à cognição. E eu declaro que você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E eu destruo todo e qualquer argumento, toda e qualquer ideia humanista e
satanista, em nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você aqui. Até a próxima aula.